Shalom, queridos. Que o Senhor te abençoe neste momento com Deus. Neste momento com Deus, Ele fala aos nossos corações. Ele traz uma palavra para cada um de nós. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus nos diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Uma vez eu levei o meu pai em um cardiologista, que ele era acostumado a passar neste médico. E ele disse assim para o meu pai: quando o senhor tiver um AVC ou um infarto, não diga que eu sou o seu médico. Eu achei grosseira a forma que ele falou com meu pai. Mas ele estava dizendo aquilo para o meu pai, porque o meu pai não seguia os conselhos que ele dava. O meu pai não conseguia tomar a medicação do jeito que ele receitava, do jeito que ele estava ali passando para o meu pai. Ele não voltava com a frequência ao médico que o médico pedia. Ele não fazia todos os exames que o médico queria. A gente incentivava, mas o meu pai sempre falhava por teimosia. E o médico chegou a dizer isso: se o senhor tiver um infarto ou um AVC, não diga que eu sou o seu médico, porque o senhor não faz o que eu mando. Ele falou assim para o meu pai. Eu achei grosseiro, mas depois eu fui refletir. E eu me lembrei dessa palavra de Jesus. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. O Senhor nos diz em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nós não poderemos dizer que somos cristãos se nós não seguimos os passos de Cristo, se nós não o imitamos, se nós não fazemos o que Ele manda. Essa é a palavra que o Senhor nos envia. Ele nos diz em Lucas 6,47: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus enfatizou: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aí eu direi a quem ele é semelhante. E Jesus diz: ele é semelhante ao homem que foi construir a sua casa e ele abriu um buraco bem fundo, ele fez um alicerce bem reforçado e depois ele construiu a sua casa sobre a rocha. Quando veio as tempestades, os vendavais, aquela casa permaneceu firme, ela não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu também direi a quem é semelhante, disse Jesus. Ele é semelhante àquele homem que não cavou bem fundo, não fez um alicerce. Ele construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram as tempestades, quando vieram as chuvas, quando vieram os vendavais, aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Se nós ouvirmos as palavras de Jesus, mas nós não a praticarmos, nós seremos semelhantes a este homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando vierem as tempestades, esta casa vai cair e grande será a sua queda. Então a palavra que ele nos envia é: ouvi as minhas palavras e colocai-as em prática. Não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas tornai-vos praticantes. Coloque-a em prática, a palavra de Deus. Imite a Jesus, se esforce por imitar o Mestre.
Conheça o Mestre e leia as Escrituras. Ore, tenha intimidade com Ele, siga-o. E assim nós seremos semelhantes ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que fez um alicerce bem forte e profundo. E não há vendaval que possa destruir. Não há nada que abale aquela casa, porque ela está edificada sobre a rocha, que é Jesus, o Senhor. Se nós assim o fizermos, até na morte nós seremos mais do que vencedores. Como disse Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Porque quando este corpo terreno se desfizer, eu terei um corpo glorioso que estará na eternidade com Deus. Essa é a palavra que o Senhor te envia. Continue firme na rocha que é Jesus. Edifique a tua casa sobre a rocha, tape as brechas. Reforme. Dê sustentação a esta casa. Viva em Jesus. E nada neste mundo vai te derrubar, nada neste mundo vai te destruir. Você é amado do Senhor, imite a Ele. Viva uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor Jesus. E Ele te dará forças, Ele te dará graça. Você vencerá todas as tempestades segurado nas mãos do Mestre Jesus. Deus é contigo, que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo seja contigo, que a graça do Todo-Poderoso seja sobre ti, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e o teu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus.